Queridos amigos, senhoras e senhores, a todos que estão chegando agora, o nosso muito obrigado pela audiência, boa noite para todos. Hoje, dia 19 de setembro do ano de 2018, estamos reunidos para fazermos mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, o encontro de número 93º. Tema: convicção e intensidade do bem. Nesse momento, novamente abraço a todos que já se encontram no chat. Na medida do possível, quem sabe nós podemos nos intercambiar. Então, agora, para iniciar a nossa atividade, eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 12. Aqueles que estão em casa com a Bíblia, ótimo. Aqueles que quiserem acompanhar, nós vamos colocar a imagem do texto, para que a gente possa fazer a leitura em parceria. Vamos lá. Carta de Paulo, capítulo 12 aos Romanos, nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos lá. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Vamos ficar por aqui. Na última semana, nós trabalhamos o verso, só um minutinho, por gentileza. Nós trabalhamos o verso 8º. Então, me desculpem, nós trabalhamos o verso 9º, vou colocar na tela aqui para a gente acompanhar junto e tirar a dúvida. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Até aqui nós trabalhamos. Então hoje, nós vamos, a partir do verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Nós temos aqui uma palavra-chave que vai nos auxiliar no encaminhamento do nosso trabalho de hoje. O Paulo alerta para que não sejamos vagarosos no cuidado. Ele está dizendo para que a gente não seja lento, para que a gente não seja, vamos dizer assim, descuidados, para que não sejamos tímidos no que remonta ao cuidado. A palavra cuidado aqui, ela expressa a questão da prudência.
Porque devemos ser diligentes, sem dúvida. Mas é necessário que a gente possa refletir no excesso, que pode se caracterizar, inclusive, por omissão. Então, ele chama a nossa atenção para que nós possamos observar essa questão. E aí, ele dá uma dica para que sejamos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito. Fervor, quentura, intensidade. Por isso que acabou que nós definimos o tema. A convicção e intensidade. A palavra intensidade, ela se ajusta aqui para nós como aquela utilizada mais na área da física, na área do eletromagnetismo. Porque nesta área a intensidade é definida como a quantidade de eletricidade produzida por uma corrente elétrica contínua durante sua unidade de força. E aqui, observemos bem como que esse conceito da física nos remete, por exemplo, à questão do pensamento. Porque o pensamento, ele é eletromagnético. O pensamento se expressa definindo, portanto, uma corrente. Uma corrente que tem movimento, por isso a eletricidade, e magnética no sentido da sua intensidade, da sua massa, da sua qualidade. Então, o Paulo está dizendo, sede fervorosos no espírito. No espírito, quer dizer, na nossa intimidade, na nossa movimentação quanto à nossa realidade espiritual. O que nós produzimos? Na nossa, portanto, complexidade, na diversidade operacional do nosso psiquismo, da nossa casa mental. Por outro lado, nós também escolhemos do título a questão da convicção. Porque para ser intenso, para sermos fervorosos, para produzirmos, nós precisamos de discutir um pouco sobre a convicção do que efetivamente nós vamos produzir. Então, a palavra convicção, como substantivo feminino, apresenta para nós o seguinte aspecto: crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Ou numa terceira condição, sob influência ou persuasão de outrem, o que vai redundar na palavra convencimento. Então nós temos aqui 3 aspectos a ser discutido. Primeiro, a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas. Nós vamos nos convencer a partir da análise racional, da observação, da lógica, que vai envolver probabilidade, resultados, confirmação. E dentro deste princípio, nós podemos nos remeter ao próprio desenvolvimento da doutrina espírita, por Allan Kardec. Allan Kardec apresenta para nós uma reflexão importante, que nos chama a atenção, quando ele diz
que o Espiritismo não é fruto de uma opinião pessoal dele. Na verdade, ele foi convencido pela ciência espírita, que trouxe fatos que fizeram com que ele pensasse, para que ele tirasse conclusões. E aí, nós vamos aprender com ele o detalhamento desse convencimento. Por isso que ele diz assim, que o Espiritismo, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7, o Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. Abstração feita da sua qualidade de sábios. Então, o Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que pode ser adquirida pela análise racional, pela comprovação. Isso é muito importante para nós. O que nos faz ressaltar sempre que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Então, a ciência espírita, ela é uma ciência própria, diferente da ciência humana. Por quê? É uma ciência que veio do mundo espiritual e que nós estamos sendo convidados para desenvolver os seus conceitos, os seus princípios, a partir de uma análise que possa nos levar a esta convicção. Então, eu costumo dizer que o estudo do Espiritismo é um esforço constante. E aí nós podemos buscar o nosso próprio querido coordenador ou codificador Allan Kardec, quando no item 8º diz assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Esse pensamento kardeciano é exuberante, porque ele encaixa perfeitamente em todo o movimento em que nós estabelecemos para desenvolver as nossas crenças ou as nossas opiniões. Por isso, a crença espírita é uma crença raciocinada. Ela é firme, porque ela é um processo de convencimento permanente. Por isso, a doutrina espírita, para ser compreendida, ela precisa de ser estudada. E quando Kardec fala estudada por homens sérios, ele está dizendo homens sérios no sentido daqueles que se tornam, vamos dizer assim, fervorosos, dedicados, intensos na busca do conhecimento. Homens sérios, ele não está dizendo homens sisudos, ortodoxos, nada disso. Ele está falando sobre a seriedade na perseverança. Homens sérios e perseverantes e, acima de tudo, isentos de prevenções. Isentos de preconceitos. Sabem por quê? Vamos refletir. Por quê? O homem de ciência, ele se julga sempre falível.
Ele não pode ter prevenções, preconceitos. O homem de ciência deve estar sempre pronto para ser convencido por uma tese, desde que esta tese encontre ressonância na lógica, na crítica, na observação e na comprovação. Ele não pode se fechar. Por isso que o próprio mestre Lyonês diz assim, no próprio item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, que o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Então, doutrina espírita propõe para nós um investimento fervoroso para que sejamos convencidos e a nossa crença e a nossa opinião ser cada vez mais abalizada. Por isso é que o espírita, estudioso da filosofia dos espíritos, ele está sempre pronto para aprender. Jamais ele se dá por satisfeito, vamos dizer assim. Nós podemos nos sentir felizes quando chegamos num resultado. Mas, ao mesmo tempo, não devemos fechar o livro da vida. Precisamos abrir os olhos para observar o que a espiritualidade tem para nos oferecer, no que remonta ao saber. Porque é óbvio que também nesse contexto de perseverança no estudo sério, que é caracterizado pela sua continuidade, expressão de Allan Kardec, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Devemos admirar-nos de não obter, com frequência, nenhuma resposta sensata a questões de si mesmos graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes? Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, exige outras preliminares e complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela. Começar pelo princípio e seguir o encadeamento, o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe respostas satisfatórias? Esta resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, com eles devemos fazer um curso. Mas como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Aí nós só vamos trazer mais uma frase, que ela é exponencial. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias. Então a reunião séria está nos remetendo ao estudo em grupo, por isso que é uma reunião. Então, quanto mais nós vamos escolhendo bons professores, bons livros, boa escola, mais estaremos sendo apoiados e, portanto, amparados pelos espíritos superiores que virão responder às nossas perguntas, orientar no que remonta ao encaminhamento natural, mas sem nos trazer respostas definitivas. Isso é fundamental para que a gente entenda. Por isso, meus queridos amigos,
observemos como que o assunto aqui vai tomando uma dimensão. Porque o Paulo está falando para sermos fervorosos no espírito. Ou seja, manter um propósito de estabelecer a convicção naquilo que a gente faz, com base em provas ou razões íntimas. Muitas vezes podemos até não obter a prova definitiva, mas com razões íntimas que eu posso aqui remontar, como a inspiração, a motivação, a automotivação, o desejo do saber, é uma razão interior, que nos coloca na estrada para procurar. E aí entra a senha de Jesus no Evangelho, que está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida há de nos revelar. Agora, é interessante também porque a convicção ela pode se estabelecer por resultado de uma influência. A influência espiritual, a influência de um amigo, de um professor, a persuasão de alguém, o convencimento. Mas tudo isso como uma busca de um modelo de excelência ou de perfeição. O princípio de um ideal. Não que iremos ser persuadidos pela verdade do outro. Longe disso. Não iremos nos convencer porque uma eminência afirmou. Trouxe a frase pronta. Isto não é um método correto de aprender. Porque uma pessoa famosa, um estudioso, um acadêmico, um doutor, afirma, isso deve se dar como um ensinamento pétreo, inarredável, inquestionável, de forma alguma. De maneira absolutamente. Não podemos aceitar assim. A gente muitas vezes vê algumas posições que ela não nos convence. Então não se dê por satisfeito. Pesquise, busque. Aliás, o Espiritismo, ele nos incentiva a várias ciências, como a matemática, a história, a pesquisa, a sociologia, a física, a quântica, a biologia. Todas as matérias, elas passam a tomar uma dimensão muito especial quando estudamos o Espiritismo. Porque cada uma delas nos auxilia num processo do saber. Desta palavra que a gente está trabalhando aqui como a convicção, o aprendizado. Agora é interessante porque o Paulo também, nessa ocasião belíssima, está nos dizendo: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Como nós podemos servir ao Senhor? Que Senhor é esse? É o Deus, Criador do universo, o Deus que nós até então concebíamos como o definidor de tudo, aquele que comete ingerências na nossa intimidade, aquele que tira a oportunidade ou dá a oportunidade, aquele Deus que pune, aquele Deus que premia. E nós estamos caminhando para uma era, auxiliados pela filosofia que vem desenvolvendo-se junto com o saber da humanidade, e impulsionados agora pelo Espiritismo, que Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa de todas as coisas, a causa primária. Então Deus é o amor em expansão, é a justiça plena. Então Deus concede a cada um segundo as suas obras, segundo as suas posições, aquisições,
Segundo, a compreensão, entendimento, maturidade ou infantilidade. Nós estamos diante do universo. As moradas, os reinos, a natureza. E servir ao Senhor, na verdade, é realizar a obra dele. E a obra dele propõe perfeição. Por isso, ensina Paulo de Tarso, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que a destinação da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Para isso, justiça, amor e ciência. Servir ao Senhor é atender às dicas da consciência, que está o tempo todo num processo de despertamento. Agora, para que a gente possa servir a esta manifestação da consciência, que é a voz de Deus em nós, é necessário que então a gente possa compreender esse fenômeno. E, acima de tudo, nos convencer da realidade. Desenvolvendo as nossas experiências em todos os campos. E para que isso aconteça, e à medida em que acontece, nós vamos descobrindo a importância de nos sentirmos responsáveis pela nossa destinação. Somos viajores do tempo. Me recordei agora e vou trazer para vocês uma abordagem de Emmanuel no livro Ação e Reação. Na introdução, obra de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, texto que eu estou usando até num livro que a gente está em fase final, Emmanuel diz assim, desculpem, estou citando o texto errado. Nós vamos citar a introdução do livro Rumo Certo. Rumo Certo. Emmanuel diz assim, qual ocorre a milhões de viajores do planeta, encarnados e desencarnados, observamos não apenas os caminhos da existência física, mas igualmente, e em muitas maiores proporções, os caminhos da vida espiritual. Porque todos nós somos viajores do tempo. É isso aí. Todos nós somos aqueles que efetivamente estamos desenvolvendo o saber impositivo da religião natural, da eterna justiça, que vai sendo elaborada por nós e definindo o supremo equilíbrio das leis de Deus na nossa própria intimidade. Isso é belíssimo. Então somos viajores do planeta. Viajores do planeta. Encarnados, viajores do planeta, desencarnados. Viajores dos sistemas, dos cosmos, do cosmos, da natureza divina. E nessa viagem, portanto, nós vamos como que estabelecendo o equilíbrio das forças da alma. Então, servir ao Senhor é algo soberano. Por isso é que Jesus disse, eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome do Pai. É óbvio que Ele é o Senhor da vida. A casa mental de Jesus é administrada numa condição que nós não conseguimos dimensionar, mensurar e adentrar. Então tentar julgar o que Jesus pensa, sente, analisar as suas ações, é cometer um grande delito. É uma aventura como que entrar num labirinto para nunca sair. Agora, entrar no nosso espaço interior para administrá-lo, sobre o influxo irradiador de Jesus, inspirados pelas suas atitudes no campo social, no campo espiritual, é uma bela dica. Porque nada no mundo pode nos oferecer o que ele nos oferece. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição intitulada O Guia Real, afirma para nós o porquê que Jesus é o modelo da humanidade.
na resposta dada para Allan Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele define para nós que se nós quisermos uma orientação segura para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem nas orientações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante do advogado do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Conclui Emmanuel. Em todos surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, contudo, igualmente caminham, vencendo com dificuldades a si mesmos. Cada um é um credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador, completo e irrepreensível, tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples. Expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec questionou, os espíritos respondem com a afirmativa. O guia e o modelo é Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande, é bastante puro, para ser integralmente seguido na terra como sendo o nosso Mestre e Senhor. Emmanuel nos ensina mais uma lição. Por isso, amigos, o Paulo está dizendo, sirvamos ao Senhor da nossa intimidade, ao reflexo que nós já conseguimos conceber, definir, porque a mente é o campo da consciência desperta, na faixa que nós podemos operar. Então a luz, quando ela é refletida pela sua capacidade de refleti-la. Isso é muito importante. Então, até para que nós possamos seguir Jesus, receber os teus ensinos, estudar Paulo de Tarso, à luz do Espiritismo, que define uma metodologia diversificada, diferente, profunda e abrangente, nós estamos, na verdade, já tendo a possibilidade de refletir uma réstia de luz na nossa intimidade, porque senão a gente não estaria aqui. Luz, vós sois a luz do mundo. E no livro Eclesiastes, no capítulo 11, verdadeira suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Eclesiastes 11, 7. Verdadeiramente essa luz é suave. Suave é a luz, porque ela é sutil. Ela é uma expressão maravilhosa. O Paulo está nos conclamando para sermos fervorosos. Ele está dizendo para que a gente possa desenvolver essa convicção e sermos intensos no bem. Não sermos tímidos, sermos intensos.
O que viria a ser? O que vem a ser a intensidade no bem? Paulo está falando de quantidade? Ou, na própria física, nós podemos discutir a questão da qualidade, do poder do campo gravitativo que empreendemos? Nós temos dificuldade de refletir sobre esse assunto, porque não é simples. Estudar a casa mental, a psicologia, que na verdade é o estudo da alma, é um assunto muito complexo, que requer perseverança no bem. Agora, é interessante porque a intensidade ela tem a ver com a percepção, com a compreensão. Porque à medida em que você compreende o processo, agir em prol do bem, que é, na verdade, o progresso, o bem aqui, vamos traduzi-lo como o progresso moral. Eu não estou me referindo aqui ao bem no sentido das expressões religiosas ou caritativas, beneficentes, que nós, muitas vezes, nos viciamos em pensar. Porque, na verdade, com o Espiritismo, nós vamos compreendendo que o bem, na verdade, ele é a expressão genuína da alma. Que nós temos o colorido da caridade como, vamos dizer assim, a tradução, a reflexão, o fruto do bem que dimanou do ser. Então, didaticamente, os Espíritos nos falam que a caridade é benevolência, é indulgência e é perdão. Nos três aspectos, ser benévolo, ser indulgente, ser perdão, porque o perdão é uma expressão da alma. O perdão é consolidar. O perdão é confirmar, é operar com convicção naquilo que se crê. Por isso o perdão, na expressão poética de Emmanuel, é lei da natureza. Lei da natureza íntima. Porque quando nós agirmos em pró do bem-estar do outro, nós estamos nos conectando numa frequência que favorece a harmonia íntima daquele que está sendo beneficiado. E quando você foca o benefício do outro, você está projetando a paz do outro. Na verdade, você está obrigatoriamente e muitas vezes inconscientemente se harmonizando, porque senão você não vai harmonizar. A perfeição, que é a unidade divina, o foco do desenvolvimento do espírito, requer o labor no âmbito da justiça, do amor e da ciência. Repito, questão 1009. Justiça. O que é a justiça divina? Justiça divina, ela tem o pilar da liberdade, justiça. Liberdade, que é a oferta para que a gente, espíritos, possamos encontrar a própria liberdade, nos capacitar no domínio íntimo que nos projeta para o infinito. Então Deus, como que nos libera, Ele nos lança no espaço. Só que como nós não temos a ciência, por isso é que é justiça, amor e ciência. A ciência no sentido
o saber. Desconhecemos. Desconhecemos muitas coisas. E quando se desconhece, você se trancafia. Você não consegue ver do outro lado do rio. Mas à medida em que você vai se descobrindo, você vai percebendo que existe o outro lado do rio. E para você atingir o outro lado do rio, você vai precisar de desenvolver a ciência. Agora, o outro lado do rio, para que você chegue lá, você vai ter que ter uma motivação, que eu poderia chamar aqui do amor, num grau bem da retaguarda. Então, justiça é igualdade. É liberdade. Isso é um dos pilares da justiça. Mas quando você sai para o outro lado do rio, ou antes de atravessar o rio, você está convivendo com a natureza, com os animais, com os vegetais, com o reino intratômico, atômico. Você vai estar convivendo com outros seres que estão no processo do desenvolvimento. Então você vai começar a desenvolver ainda mais o senso de justiça, convivendo com o outro, percebendo que há igualdade de oportunidades. Então, a liberdade e a igualdade vão nos conclamar para agirmos com tolerância, com perseverança. Tudo isso tem a ver com a justiça. A fraternidade é o sentimento desse processo. Então nós podemos falar que a justiça se apoia na igualdade, na liberdade e na fraternidade. Olha que beleza. Esta é a religião natural, que Allan Kardec se refere a ela. A doutrina espírita é a religião natural. Em 1868, numa palestra que ele fez, na viagem espírita, ele fala para os irmãos de Bordeaux que o espiritismo é a religião natural, porque é a religião do coração. Nós nos ligamos a Deus pelo sentimento. Olha que extraordinário. Pelo sentimento é que nos tornamos verdadeiramente filhos. A unidade, a unificação do filho com o pai se dá pela verbalização dos seus potenciais divinos. Todos nós temos. Então, quando você semeia o bem, você está em busca da conexão com Deus. Deus estará agindo por você, em você, para você. Tanto que nós nos sentimos muito bem quando fazemos o bem. Olha que maravilha! Meu Deus, que amarração filosófica! Que coerência! Mas para isso, gente, nós temos que desenvolver a nossa livre vontade. E a livre vontade, ela vai se desenvolvendo à medida em que nós vamos nos deparando com os resultados dos nossos investimentos. Então precisamos ter boa vontade, intensidade nas realizações. Pegaram aí? Mas, repito, para você ter intensidade, você precisa ser convencido por isso. E a intensidade, na verdade, é um esforço que todos nós podemos ter. Para isso, portanto, nós precisamos de compreender o fenômeno. Para ajudar no que remonta à questão da vontade, nós temos, por exemplo, na questão, eu tinha separado a questão 802, que vai nos ajudar. 801, que é um processo de elaboração e de crescimento. Ou seja, o conhecimento vai sendo desenvolvido à medida em que nós vamos progredindo. Por isso, Kardec pergunta assim, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Na sala, estudando o Espiritismo, nesse espaço, Cartas de Paulo. Por que eles estão nos ensinando agora? Por que eles não ensinaram antes? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que eles não possam digerir. Cada coisa tem seu tempo.
Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora, por meio dos seus ensinos. Mesmo incompletos, preparam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Que hoje vai frutificar. Aí nós temos, então, aqui na questão 801, a palavra fruto, frutificação. Se nós remontarmos a questão 791 do Livro dos Espíritos, olha que beleza. Kardec perguntou aos espíritos sobre a civilização na lei de progresso. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta: sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, se na 801 nós estamos falando da frutificação, na 791 nós estamos estudando aqui a questão da flor. Então, no processo da evolução espiritual, da inteligência e do moral, nós temos germinação, crescimento, florescência e frutificação. São 4 princípios importantes do processo do desenvolvimento do ser. Para os estudiosos, eu cito ainda a questão 116 do Consolador, cito o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, a Nova Era, cito o livro Fonte Viva no texto Enxertia Divina 78, Sementeira e Construção 68, e cito também a Gênese de Allan Kardec no capítulo 1, item 30. No item 30, nós vamos encontrar exatamente uma explicação de Kardec quanto à destinação da humanidade, aonde ele define que a unidade divina que todos nós estamos procurando é a perfeição. Para isso, precisamos de desenvolver a justiça, o amor e a ciência. Olha que beleza! Então, amigos, nós estamos falando de convicção e intensidade do bem. Para quê? Por quê? Para que nós nos desenvolvamos e nos tornemos ricos, espiritualmente falando. E para falar da riqueza, podemos citar o Evangelho de Marcos, no capítulo 10º, versículo 17 a 31. Se vocês me permitem, rapidamente, é a passagem do mancebo de qualidade. O trecho narrado por Marcos diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Sabem, amigos, o que aconteceu? Ele ficou pesaroso, ficou muito triste, foi embora. Porque ele possuía muitas propriedades. Aí Jesus disse, olhando em derredor: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
as riquezas da terra, porque o que ligar na terra será ligado no céu. Jesus está dizendo para ele, vai, vende tudo. Emmanuel tem um texto que diz, dê conta da sua administração. Vai, vende tudo. Nós estamos o tempo todo sendo convidados a administrar. Mas ele, de uma forma imperativa, diz assim, dá aos pobres. Vai, vende tudo e dá aos pobres. E o interessante é que quando ele fala vende, vende tudo. Jesus não disse assim, vende a metade, 10%. Não. Vende tudo, 100%. E dá aos pobres. Ele está dizendo para você vender e o lucro você dá para os pobres? O texto não é claro, mas nós podemos subentender o seguinte. Ele está dizendo, vai e administra melhor. Mas administra tudo, e para isso você vai precisar de tempo para aprender. Administra, vende, desvincula. Porque aqui implicitamente está falando de apego e de má administração. Aliás, nós só somos apegados porque não sabemos administrar. Porque quem sabe administrar tem uma visão globalizada, atemporal, fora do espaço. Ele está sempre em processo de elaboração. Dá aos pobres. Então, quando a gente fala em intensidade do bem, natural que entendamos que devemos ajudar os menos aquinhoados. Que devemos focar a nossa vida em função de beneficiar o outro. Porque senão eu não vou herdar o reino dos céus. Porque na verdade ele está falando sobre riqueza nos céus. Então durante muito tempo, na religião heteronômia, prestem atenção. Esse é um assunto importante para a gente discutir. Porque Deus não imputa o pecado. Somos nós que desenvolvemos a concupiscência, que nos desarmonizamos, quando nos desvinculamos desta intensidade no bem, da operação do foco, do planejamento, do empreendimento. Então, a questão aqui, ela é de mais profundidade. Porque muitas vezes a gente trabalha ainda num contexto de pagamento, de culpa, de medo. Nós relacionamos com os benfeitores espirituais, idolatrando, criando mitos, seja na terra ou no espaço. Hoje eu vi uma companheira de uma outra religião gravando um vídeo fazendo caminhada. E no vídeo ela estava dizendo assim, ela estava gravando o vídeo para aquele que é o líder espiritual dela. Olha aqui, eu tô me esforçando, eu estou queimando energia, eu vou emagrecer. Olha aqui como a fé está me ajudando. Eu preciso muito do Senhor. Estava gravando o vídeo e mandando. São pessoas que precisam ainda da liderança, que precisam do impulso, do impacto, que precisam do ídolo, que precisa do sacerdote, do pastor, do médium, do expositor espírita, ou da entidade espiritual que vai ditar o que ela tem que fazer. E tudo que ela faz, ela se recorda, acende uma vela quase. Conversa, estou seguindo as regras, olha aqui. Não, eu tenho que fazer, porque senão eu vou para o umbral. Não, eu preciso de fazer porque eu quero conviver com os espíritos superiores. E, na verdade, nós estamos agindo muito mais por ancestralidade religiosa do que convictos do que realmente a doutrina espírita propõe. A doutrina espírita vem discutir conosco a descoberta da verdade, ou do saber.
o desenvolvimento do saber, numa religião natural. Porque a vida, ela é os atos são expressões de uma religiosidade intrínseca. Quando a gente costuma poeticamente dizer para que tenhamos fé em Deus e tenhamos fé na vida, nós estamos falando dessa religiosidade. Você pode ser ateu e ser um espírito que está na vanguarda. Se você estiver operando nestes princípios que vão definir a harmonia, a arte, a beleza, o belo, o estético, no seu sentido profundo, realmente valioso, e não o estético puramente transitório, né? A beleza que engana. Porque até a beleza, ela depende do ponto de vista, né? Como dizia minha avó lá no interior, tem uns que gostam dos olhos e outros da remela. Para mim usar uma expressão do povo bem chula. Mas é assim. Então, na verdade, nós precisamos de discutir esse assunto com calma. Então, os espíritos nos incentivam a trabalhar nessa livre vontade, desenvolvendo sempre as intenções, porque o que vale para nós espiritualmente, muito mais do que o ato, é a intenção. Esse assunto precisa de ser debatido. E não tem aqui palavra final. Livro nenhum vai encerrar o caso. Toda reunião espírita, todo estudo do Evangelho vai nos convidar a discutir, a debater, a analisar a questão das intenções, da vontade. Porque, diga-se de passagem, para que a gente possa vencer as nossas paixões, é necessário que tenhamos, claro, a importância de se investir para domá-las. E os espíritos apresentam para nós a dica, a educação, para que a gente possa vencer esses princípios que ainda nos encarceram. Do egoísmo, da vaidade, da presunção. Então, meus queridos amigos, nós estamos nesse momento muito felizes por termos atingido esse momento muito especial do nosso estudo. E quando fizemos a referência aqui da riqueza dos céus, eu gostaria de convidá-los para estudar 2 lições. A primeira, do livro Espírito da Verdade, uma lição do Espírito Meimei, a nossa querida princesinha do céu, a noiva amada do nosso querido Arnaldo, com a lição intitulada Possuímos o que damos. Ou melhor, temos o que damos. E vamos encerrar a nossa atividade com Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição intitulada Possuímos o que damos. Emmanuel escolhe um versículo de Atos dos Apóstolos 20:35. É mais bem-aventurado dar do que receber. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos.
bens espirituais irradiados de nós mesmos. Aumenta o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. É o nosso tema de hoje. Quem dá, recolhe. A felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encontrarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas. Recursos, viu, amigos? A fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Possuímos aquilo que damos. Eu costumo dizer, a gente não dá do que a gente tem. Na verdade, a aquisição está no dar. Então, quando você dá, é que você adquire. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Então, você é mordomo da vida em que te encontras. Você não é mordomo da vida do outro. Não te esqueças, pois. Meu amigo, minha amiga do chat, da transmissão do estudo da Cartas de Paulo. Escutemos Emmanuel. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Paulo de Tarso encerra a nossa noite dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos, ousados, intensos, no espírito, na intimidade. Não deixes para depois o que podes fazer nesse instante. A cada dia basta o seu mal. Não se perca pelo amanhã. Se engrandeça no agora, para que o futuro te reserve o bem-estar, a riqueza, a prodigalidade, por ter de servido ao Senhor. Sirvamos juntos, hoje, para que, de mãos dadas, formando uma corrente do bem, construamos um mundo melhor. Um mundo da unidade.
da harmonia, dos encantos, da fraternidade, da justiça divina. A transformação é tarefa de cada um na própria intimidade. Em transformando a nós mesmos, estaremos distribuindo uma luz suave, agradável aos olhos, ver o sol do Evangelho, tendo os Espíritos do Senhor, os seus representantes, em dignidade, em nobreza, em entrega, na mansuetude, que engrinalda todas as ações. Que Deus nos abençoe. Que os bons espíritos estejam conosco nesta noite e nos dias vindouros. Semeemos a paz, para que a paz se faça sempre, protegendo o nosso próprio coração. Assim, eu abraço a todos no amplexo da legítima fraternidade, agradecendo a audiência e pedindo que todos compartilhem e dê um like no vídeo, que vai favorecer as tarefas da Rede Amigo Espírita, que agora amplia o trabalho e abre a possibilidade, um novo canal, a Rede Amigo Espírita Internacional, um espaço para divulgar o Espiritismo em outras línguas. Vamos apoiar e vamos formar aquela família de 1 milhão de cristãos, de amigos. Compartilhem, convidem pessoas para que juntos possamos trabalhar nesta causa extraordinária para unir as pessoas, os nossos irmãos, incluindo os de outras terras. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até a próxima transmissão, se o Senhor assim autorizar a nossa presença. Boa noite para todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.